O presidente, cuja renúncia agora é exigida nas ruas e nos quartéis, havia chegado ao Palácio do Catete no mais triunfal retorno até então visto na política brasileira. Empossado em 1951, ele estava no 4º ano de um mandato de 5 anos. Apesar disso, muitos jovens não sabem quem foi Getúlio e o significado de sua carreira política. Getúlio Vargas? Não sei não. Getúlio Vargas foi presidente, né? O que ele fez? Isso realmente não tô por dentro. Como é que ele morreu? Também não sei. Fala aí, cara. O presidente foi quem implantou o Estado Novo no Brasil em 1934. O que ele fez eu não sei, mas sei que ele foi um presidente, né? Já foi nosso presidente, né, em 34. Você sabe quem foi Getúlio Vargas? Será que ele sabe quem sou eu? Gaúcho de São Borja, filho de general, aluno rebelde da Escola Militar de Rio Pardo e da Escola de Minas de Ouro Preto, Getúlio Vargas acabou bacharel em Direito aos 24 anos em 1907. A carreira política começa com a eleição para a Assembleia Gaúcha e prossegue na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, onde é líder de sua bancada. Quando Washington Luiz é eleito presidente da República em 26, ele é nomeado ministro da Fazenda. Mas fica pouco tempo, porque no ano seguinte já se elege presidente do Rio Grande do Sul. 3 anos depois, já na oposição, Vargas é lançado candidato da Aliança Liberal à presidência da República para enfrentar o candidato do governo, Júlio Prestes. Seu companheiro de chapa é o paraibano João Pessoa. Na eleição, o governo declara vencedor o candidato oficial Júlio Prestes. A Aliança Liberal não se conforma, denuncia fraudes. Em vão, começa a conspiração. A 3 de outubro de 1930 é deflagrada a chamada Revolução dos Tenentes, que desde 1922 se rebelavam contra a chamada República Velha. 3 semanas depois, a 24 de outubro, Washington Luiz está deposto. Os tenentes assumem o poder e Getúlio Vargas é o chefe do governo. É a República Nova, a República dos Sonhos dos Tenentes, a República que vai fazer a revolução social com que eles sonham. É a República imaginada por Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias, João Alberto, Juraci Magalhães, Juarez Távora. Menos de 2 anos depois, o país já está dividido. O Estado de São Paulo, em armas, exige o retorno a um governo constitucional. A Revolução Paulista é derrotada, mas em 34 convoca-se uma constituinte e Getúlio Vargas é eleito presidente pelo Congresso. Vem do Brasil, fez alma cor de anil, mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor. No ano seguinte, ele vai enfrentar e derrotar a revolta comunista nos quartéis. E não vai completar seu primeiro período de presidente eleito. Na esteira da agitação das eleições que se avizinham, ele fecha o Congresso e se transforma em ditador absoluto. É o chamado golpe do Estado Novo. Esmaga também, no ano seguinte, uma tentativa de golpe da direita, dos chamados integralistas, liderados por Plínio Salgado. São desse período o início da siderurgia no Brasil em Volta Redonda. As primeiras tentativas de encontrar petróleo na Bahia, a consolidação das leis sociais
e a criação do salário mínimo. Mas é também um tempo conturbado pela guerra na Europa. Getúlio Vargas é acusado de indecisão e até de simpatia pelo nazifascismo. A censura à imprensa é absoluta. Sucedem-se as acusações de torturas a adversários políticos. Getúlio Vargas encontra-se com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos em Natal. Cresce a pressão em favor da entrada do Brasil na guerra contra o nazifascismo. Navios brasileiros são afundados. E afinal, em agosto de 1942, o Brasil declara guerra ao nazismo e ao fascismo. Tropas brasileiras embarcam para a Itália e ajudam a liquidar com as tropas alemãs nesse país. Mas a guerra ao nazifascismo dá impulso também à luta interna contra a ditadura. Quando as tropas brasileiras retornam vitoriosas da Itália, já não há mais clima para a ditadura. Acusado de manobras para impedir as eleições presidenciais marcadas para dezembro de 45, Getúlio Vargas é deposto pelas Forças Armadas em outubro daquele ano. Agora, ele é o solitário de Itu, recolhido à sua estância no Rio Grande do Sul. É o grande mudo que não se manifesta sobre questões políticas. Até que o jornalista Samuel Weiner obtém dele uma entrevista histórica e o governador Adhemar de Barros vai buscá-lo para ser candidato à presidência da República em 1950. Café Filho é o seu companheiro de chapa. Na eleição, ele derrota o brigadeiro Eduardo Gomes e Cristiano Machado, candidato do presidente Eurico Dutra. É o retorno triunfal. Ele está de volta ao catete, agora como presidente eleito pelo povo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Seu governo é marcado pela criação da Petrobras e pela mudança da política salarial que dobra o salário mínimo. Mas a crise está em fermentação desde o início. A posse de João Goulart no Ministério do Trabalho acende as acusações de que o plano de Vargas é criar no Brasil uma república sindicalista semelhante à de Perón na Argentina. O financiamento ao jornal Última Hora gera a suspeita de que será esse o porta-voz das reivindicações sindicais. Assim começa a armar-se o cenário para o grande drama de agosto de 54. Parece inevitável o desfecho da grande crise político-militar. Mas Getúlio Vargas está imperturbável. Aparentemente não aceita a hipótese de renúncia. Mantém sua rotina de despachos como se nada de grave estivesse acontecendo no Brasil. Esta é a última foto de Getúlio Vargas vivo. Ele recebe uma comissão de mulheres que naquele dia foi lhe entregar um documento com reivindicações de donas de casa. À tarde, a situação se agrava tremendamente. Em discurso no Senado, o vice-presidente Café Filho confessa que propôs ao presidente a renúncia dos dois e conta que Vargas repeliu a ideia. A pressão político-militar chega a um nível sufocante. Getúlio reúne o ministério à noite no Palácio do Catete. A reunião é dramática e entra pela madrugada de 24 de agosto. É o dia de São Bartolomeu.
O presidente pede a opinião dos ministros, quer ouvir todos, um por um. No fim, levanta-se, recomenda que a ordem seja mantida e adverte: caso os senhores não possam fazer nem isso, então os revoltosos, ao entrarem no Palácio do Catete, encontrarão o meu cadáver. O presidente se recolhe. Os ministros continuam reunidos preparando a nota da licença. Às 4h45 da madrugada, sai a nota oficial da licença. Uma reunião evidentemente tumultuosa, com muitos atritos, muitos debates, muitas altercações, sobretudo do Caiado com o Zenóbio, interferências da Alzira restabelecendo a verdade em alguns pontos, corrigindo informações, e o presidente assistia a tudo com a maior tranquilidade. O ponto de vista meu, do Aranha e do brigadeiro Epaminondas, é que nós deveríamos resistir. Os ministros militares retornam aos seus gabinetes. No Ministério da Guerra, o ministro Zenóbio da Costa antecipa a licença aos 72 generais presentes. Alguns generais, liderados pelo general Juarez Távora, não aceitam a solução de licença, só querem a renúncia. Getúlio Vargas está dormindo quando chega seu irmão Benjamin Vargas, Bejo Vargas, como era chamado pela família. Chega também ao Catete, logo no começo da manhã, o general Jandir Galvão, chefe de gabinete do ministro do Exército, com uma intimação verbal para que Benjamin vá depor no inquérito do Galeão. Vargas decide que o irmão não irá depor no Galeão. Se quiserem, que venham interrogá-lo no palácio. Até hoje, discute-se se era verdadeira ou falsa a intimação a Benjamin Vargas, porque essa seria uma das razões, ou a razão, do gesto extremo do presidente. Bom, eu, naquela oportunidade, era oficial de gabinete do ministro Zenóbio da Costa. E posso assegurar, porque tenho documentos em minhas mãos que comprovam isso, que houve uma falsa solicitação. Ontem eu fiz um contato, diante da solicitação do Grupo Repórter, eu fiz um contato com o hoje general da reserva, Antônio Tavares da Mota, que foi o autor, depois de uma parte, determinando, quando o senhor ministro determinou providências para que se apurasse o fato, e trocando ideias com ele, ele me informou que a solicitação partira do Major Lameirão. A ordem foi realmente uma consequência da evolução do inquérito, face às provas cada vez maiores de que o Benjamin Vargas tinha realmente autorizado o Gregório a matar ou a ordenar a matar o Carlos Lacerda. Quer dizer, foi uma decisão tomada em conjunto pelos oficiais? Exatamente, em conjunto e não uma decisão isolada minha. O lance final da crise é um telefonema do general Moraes Âncora, que dias antes deixara a chefia de polícia do Distrito Federal. O general Âncora diz a Benjamin, e este a Getúlio, que o general Zenóbio assegurou aos militares que, terminada a licença, o presidente não ia voltar ao poder. A reunião ministerial terminada, o Zenóbio tomou conhecimento da decisão do presidente de que entraria realmente em licença, foi para o Ministério da Guerra, onde os generais estavam reunidos, e lá deu notícia da reunião ministerial, segundo depoimentos que eu tenho, do próprio general Âncora, então chefe de polícia, e do general Ciro Cardoso, também presente à reunião, e ex-ministro da Guerra do presidente Vargas, ele já não era naquela ocasião, porque ele tinha sido substituído no Ministério pelo general Zenóbio, é de que realmente a hora que o Zenóbio deu a notícia de que o presidente deliberara pedir uma licença para facilitar as investigações e a apuração total dos fatos vinculados ao atentado, que o general Juarez teria interpelado, me disse, mas a licença quer dizer que ele vai voltar? E que o Zenóbio teria respondido, não, essa licença não é para valer, ele não vai voltar, ele não voltará mais. Essa foi a versão que me deu o general Ciro Cardoso, que participou da reunião, e que foi levado ao Catete, transmitido ao general Caiado de Castro, na minha presença, pelo general Âncora. Senador,
O senhor não acha que foi decisivo essa virada de posição do Zenóbio? Quando o comunicado a Getúlio foi ela que deflagrou, ele não teria se matado, talvez sem isso? Pode ser que não tenha sido a única causa, mas foi, a meu ver, a causa preponderante. Não é verdade. O general Zenóbio foi rigorosamente fiel até depois. Às 8h26 da manhã de 24 de agosto de 54, houve-se um tiro no Palácio do Catete.